Salve! Boa noite. Representação, representatividade. É um assunto bem interessante essa questão de representação, né? Uma palavra, ela é representada pela forma dela, né? Ela se apresenta através das letras desta representação. E representa, obviamente, o inventor dessa palavra, dessas letras, né? Quando eu compro um produto, esse produto vem com um rótulo indicando ali, representando o nome da fábrica e o que é o produto, o local que ele pertence. Está ali a representação do rótulo. Você usa um produto, você trabalha em uma empresa e você está representando esta empresa quando você trabalha. Quando você coloca o seu uniforme da empresa que você trabalha, você está representando esta empresa. Esta empresa a qual você representa quando está trabalhando, ela tem regras, ela tem normas da empresa, conforme o dono da empresa criou essas normas, para que seja assim. Então você representa a empresa. A empresa lhe paga se você fizer o serviço que foi pago para fazer, que foi contratado para fazer. Enquanto você estiver empregado, ou seja, com a camisa da empresa, você tem que seguir as normas da empresa e fazer o serviço que a empresa precisa que você faça, né? Representações. Se você observar bem, tudo são representações. Representações de quem criou os produtos, que deram um nome, né? Até mesmo o seu nome que foi te dado, né? O teu CPF que representa a tua pessoa, o teu nome que foi dado pelos seus pais. Tudo é uma questão de representação. E representação. Os símbolos representam uma informação. Representam um código, representam uma mensagem, as figuras, né? As imagens representam uma informação. Representam um nome
representam algo por trás. O ser humano é uma representação? Ele existe. A quem ele representa? O que o ser humano representa? A quem ele está representando? O ser humano sabe que ele representa algo ou alguma coisa? Não, né? Não sabe, porque não se conhece. Por isso que ele não sabe quem ele está representando. Tem nos caminhões, algumas carretas, né? Alguns caminhões, lá no final, naquele para-barro, tem muitos que colocam assim uma frase bem interessante, que é assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É uma frase bem bacana, né? Você é filho do dono do mundo? A frase quer dizer isso. Você é ou não é filho do dono do mundo? O dono do mundo é dono de tudo. Se você é filho do dono, você também é dono, né? Você representa esse dono. E você está representando bem esse dono ou representando mal? Você está honrando o seu nome? Ou você está desrespeitando o seu nome, o seu pai? Posso dizer pai? O dono do mundo, eu posso dizer que o dono do mundo é teu pai? Você está respeitando ou desrespeitando? Você está representando bem ou mal o dono do mundo? A gente nem sabe o que representa, né? Não sabe o que representa porque vive inconsciente, não tem consciência de nada, né? Não tem consciência do que é, do porquê que é, do que significa tudo isso aqui embaixo. Essa é a nossa vida. A gente diz que é filho do dono, mas não tem nenhum poder, né? Não sabe de nada e vive como um mendigo e vive como um miserável. Por isso nós somos sofredores imortais, condenados, desconhecidos de nós mesmos. E essas fases que passaram, as músicas, elas representavam isso, a nossa miséria, né? Elas não tinham início, nem meio, nem fim. É a nossa cultura, a cultura artificial. Tem uma música legal do Milionário José Rico. Minha família gostava muito de ouvir essas músicas.
que é a estrada da vida, que o cantor canta assim: nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. E o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Então a gente vivia de esperança, né? Cheio de vontade, vontade disso, vontade daquilo, e morrendo pelo meio do caminho, na melhor parte da vida, né? Por não saber o que é essa vida, por não ter o conhecimento do que é essa nossa passagem aqui por esse plano. Por isso a vida, ela sempre foi muito sofrida, de lapidação, porque não tem sofrimento pior do que a ignorância, do que o desconhecimento de tudo, seguindo as vontades e sofrendo por causa das vontades. A vontade, o racional superior diz que é uma superstição que cada um tem, né? As vontades. Tem no canal do YouTube A Voz do Raciocínio, lá eles falam sobre a vontade, tem um programa. Tem outro programa também legal, que fala também sobre esse assunto e outros mais, da cultura racional, que é o canal do Terceiro Milênio também, no YouTube. Tem um pessoal lá muito especial, estudantes antigos, precursores aí da cultura racional, que tem muitas vivências e muitos conhecimentos lá divulgados no canal. Outra música também que demonstra a nossa situação é aquela Almir Sater, não sei se ele regravou ou se é dele mesmo, essa música, aquela que ele fala que anda devagar porque já teve pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e seguindo em frente. Então, tem uma música também que demonstra, né? Que ele pensa, né? Cansou de chorar, porque perdeu aí as esperanças, pensou, não chegou a conclusão nenhuma, e aí, ao invés de ficar chorando, começou a rir, mesmo sem saber o porquê disso tudo, né? Então ele compreendeu que a vida é seguindo em frente, né? Ou seja, não encontrou a solução e não tinha como encontrar solução nessa nossa fase de sofredores, nessa nossa fase de experiências que levou muitos aí a... Enfim, tudo foi preciso e necessário. Tem um exemplo de um corredor da seleção brasileira que ele estava mostrando as técnicas que ele descobriu que dão certo
para quem gosta de correr. Então ele estava compartilhando o conhecimento dele e falou um pouco da história dele, que ele começou como todo mundo começa, né? Um corredor amador. E era muito esforçado e treinava demais. Treinava muito porque queria e porque gostava de correr, né? E começou a competir. Só que ele sempre na competição nunca conseguia ganhar nada. Se esforçava, não era por falta de vontade, de esforço. Corria de madrugada, corria de meio-dia, enfim, corria muito, mas não tinha resultados. Ele por ele mesmo, ele pegando aí dicas da internet, do que falavam, ia fazendo o treino dele pela cabeça dele. E o resultado foi que ele nunca conseguiu ganhar aí um pódio, conseguiu ser bem sucedido na sua carreira. Até que ele resolveu ir mais a fundo para saber o que estava acontecendo e foi para fora do país e procurou lá conhecimentos e conseguiu montar um método que funciona em cima do conhecimento e não mais por ele sozinho, tentando acertar, tentando treinar sozinho, sem nenhuma técnica, sem nenhuma base para que aquilo desse o resultado esperado, que era ele vencer as corridas. E ele conseguiu e passa para todos essa experiência. Por que eu trouxe o exemplo desse corredor, né? Porque é o nosso exemplo, né? Foi o nosso exemplo antes de chegar esse conhecimento da cultura racional. Então a gente queria se conhecer, todo mundo queria se conhecer, né? Conhece a ti mesmo. A frase bem antiga, né? Mas como é que eu vou me conhecer, né? Então as pessoas foram inventando métodos científicos, né? Se é um método, precisa ter um modo, né? Uma forma para tentar se conhecer do nada, por ela mesma, né? Pensando e imaginando e experimentando e praticando. E a gente nunca conseguiu se conhecer. Porque depois que se conhece, é simples de verificar por que a gente nunca se conheceu, né? Quando o ser humano nasceu, ele já encontrou tudo isso pronto. O ser humano, ele não se fez, ele foi criado. Então não tem como o ser humano se conhecer, por isso ele nunca se conheceu. Ele só pode se conhecer, só poderia se conhecer se viesse a instrução, se tivesse o manual, se tivesse o conhecimento da origem dele, para ele se conhecer. Então, foi uma vida bem sofrida, né? De muita lapidação, de muito sofrimento. Essa nossa vida que nós passamos nessas outras
fases em que o ser humano não se conhecia. E todo o mal nosso, da humanidade, é esse. É o ser humano não se conhecer. Se o ser humano se conhecesse, estaríamos todos em paz, estaríamos todos concordando, unidos. E o que a gente vê aí em todos os tempos foi guerras após guerras, conflitos após conflitos, e nunca teve paz nesse mundo. Como é que é possível ter paz no mundo? Quando eu concordar com você. Se você discordar de mim, vai ter o atrito, vai ter o conflito, vai ter o desrespeito, vai ter a violência, vai ter a guerra e vai ter a morte. E como é que a gente pode concordar? A gente pode concordar somente através do conhecimento verdadeiro, da origem, da concórdia universal. Se você souber o que eu sei, se todos souberem a mesma coisa e concordarem com isso, aí pode haver a paz. Mas tem que ser um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que faça sentido, que te convença, comprove com comprovação, para que você aceite e entenda e aí concorde através da verdade. A verdade, ela não pode ser descartada. A verdade, ela sempre vai imperar. A verdade, ela existe. Só que, por não conhecer a verdade, a gente briga pela mentira. Quando a verdade for conhecida por todos, essa verdade vai comandar todos, e aí então haverá a paz, haverá a harmonia, haverá a concórdia universal. Somente dessa forma, para que haja a concórdia, através do conhecimento da verdade real do ser humano e de tudo que existe. Quem já não ouviu aquela frase? Quem já não tentou salvar o mundo? Né? De vez em quando a gente escuta aí: é possível salvar o mundo? Como fazer para salvar o mundo? Né? Mesma coisa, como fazer para salvar o ser humano? É uma pergunta simples e que também não faz sentido. Por quê? Como é que eu vou salvar o ser humano? Primeiro, salvar do quê? Né? Primeiro, salvar do quê? Se eu não tenho conhecimento do que é o ser humano, não posso. Aí, quero salvar o mundo.
Salvar o mundo de quê? De quem? Por quê? Para quê? Mas antes de responder todas essas perguntas, a pergunta que se tem que fazer é: você criou o mundo para poder salvar o mundo? Não, você não criou o mundo. Você não tem condições nem de se salvar, que dirá salvar o mundo, porque você não se criou e você também não criou o mundo. Mas o mundo existe e você também existe. E se você e o mundo existe o Criador. Existe o dono da sua vida e existe o dono de tudo isso. Certo? Você querer salvar o mundo é querer passar por cima do dono do mundo. E se você nem se conhece, que dirá o mundo? Então são perguntas que se fazem que não têm sentido, que a resposta ela é muito simples. Para eu poder fazer isso ou aquilo, eu preciso do conhecimento real disso ou daquilo. Então, o ser humano não pode salvar o mundo. Só quem pode consertar o mundo foi quem fez o mundo. Não é mesmo? Então, foi uma fase muito triste que cada um recorda bem como é muito triste a gente viver na ignorância, sem ter onde se agarrar e com quem contar. Como está lá na placa lá do caminhão, ser filho do dono e ao mesmo tempo órfão, né? Sem pai, porque eu não sei onde ele está, eu não converso com ele. Enfim, é uma frase que também tem sentido e não tem quando a gente não tem o conhecimento do dono. Aí fica desorientado, desvinculado de nossa origem, e aí desvinculado da origem é perdido, é desorientado, é sofrendo sempre. Mas o conhecimento do dono está entre nós. O conhecimento do dono é a cultura, no nosso mundo de origem, a cultura racional, para desencantar os encantados que viviam desconhecidos de si mesmo, para que possam se ligar ao seu mundo de origem, para que possam restaurar essa conexão que foi perdida por vontade própria, diga-se de passagem, por abuso de vontades, por desobediência. Assim como hoje a gente sofre muito pelas vontades, pela desobediência das leis naturais que comandam tudo, que nos alimentam e que nos mantém, nós aqui, seres humanos, animais de origem racional.
Então, o conhecimento para essa ligação já existe, já está na Terra desde 1935. A imunização racional, para nos imunizar, para nos ligarmos ao nosso mundo de origem e acabar de vez com esse sofrimento aqui de baixo. Salve!